esse é o lance que, pra mim, você até pode parar pra entender o Gemerson se ele tivesse sentido, mas pra mim isso não segue o jogo, você não sabe o que você marca esse lance. Você já não deu uma dá falta de um lado nem pro outro. Vou rever né, o problema de uma vez, vamos lá. O Gemerson pega na bola antes, né? Então você tem razão. É um pisão também, né? E Gemerson pegou a bola, não foi um carrinho em disputa de bola que colocou em risco a Arrascaeta, você chegou um pouquinho atrasado, Gemerson chegou antes, não pisão, a falta foi invertida. Uma coisa é muito clara assim, o Atlético reclama de um lance que o Flamengo foi favorecido, o Flamengo reclama de um lance que o Atlético foi favorecido. Se você olhar, ainda assim o Flamengo ganha por 1-0. Ou seja, vamos falar, a arbitragem é muito fraca, gente. Nos dois lances tem oportunidade de VAR, sabe? Nesse não, né, Marcos? Nesse não, porque a falta... Mas em campo, mas ela tá 3 metros do lance ali. Mas o primeiro é VAR muito claro, que poderia dar. Luiz Felipe Scolari começa a falar também no Independência, a gente vai voltar ao vivo para lá, ainda apurando aqui os desdobramentos da relação do Pedro com o preparador físico do Flamengo, teria sido agredido pelo preparador, o Pedro, mas enquanto isso a gente ouve o Filipão. Que tomou conta do jogo, que contém excelentes jogadores e que criou uma ou duas oportunidades bem criadas e fez os gols. Filipão, boa noite. Você na última entrevista coletiva foi questionado sobre a pressão e você disse que não tinha pressão. Pressão de quem, por exemplo, e você não sentiria pressão. Mesmo com 8 jogos sem vencer, apesar da equipe alguns jogos atuar bem, mas a vitória importa também, você não sente pressão, não tem pressão, cobrança interna? Não tenho pressão, não tenho cobrança interna, mas tenho a cobrança minha, pessoal, que é muito mais forte do que vocês imaginam. E a minha cobrança vale muito mais do que 100 mil pessoas, mais do que 100 mil pessoas, 2 milhões, 3 milhões, que eu sei o que eu sofro. Não são eles que sabem, não são eles que vão fazer esse tipo de pressão. Eu faço a pressão sobre a minha própria pessoa e eu sei o que eu estou sofrendo. Filipão, boa noite. Queria perguntar para você, além da questão do resultado do jogo em si, sobre a escalação do time, onde você escalou. Normalmente o Pavão joga pelo direito, o Paulinho pela esquerda. Qual foi a sua ideia, qual foi a pretensão naquele momento de mudar o posicionamento? Filipão, é o segundo jogo em que o Galo sai com uma derrota em que o gosto é mais amargo por ter ido bem em boas partes do jogo. Aconteceu contra o Grêmio, aconteceu hoje de novo, então tem que se entender o que está acontecendo para o Atlético não conseguir fazer os resultados acontecerem, porque está chegando um jogo super importante de Libertadores aí contra o Palmeiras. Exatamente, essa semana Libertadores aqui na ESPN, Pedro Ivo Almeida. Quem sai com uma sensação melhor do seu time depois dessa partida para o mata-mata de Libertadores? Boa noite. Tudo bem, Dani? Um beijo para você, Léo, Marra, Vitor. O torcedor do Flamengo não pode reclamar muito pelo desenho do jogo, pela vitória que foi. E depois eu vi o Sampaoli falando que o time se liga pouco no Brasileirão, e um time bem ligado para buscar um resultado até o final. E acho que o anímico diz muito sobre o que vai ser a partir de quinta-feira contra o Olímpia. A gente bateu muito na tecla de um coletivo, talvez a melhor atuação coletiva do Flamengo no meio de semana, na quarta-feira. A gente bateu muito nessa tecla. Hoje não foi um brilho coletivo. Hoje foi a situação, como bem pontuou o Léo no início, foi uma situação individual. Quem tem a Arrascaeta resolve, destrava, descomplica um jogo que sim, um jogo que era muito mais desenhado para um Galo. O São Paulo teve que trocar, teve que mexer, sacou o Everton, convidou muito o Galo no início do segundo tempo, que poderia até talvez ter ampliado por ali, especialmente pela esquerda. Ele depois tem que destrocar, inverte o Everson, aí aquilo, abre o campo, tem Cebolinha, com o Felipe Luiz do lado, Felipe Luiz por dentro, Cebolinha por fora, depois Luiz Araújo pelo lado, caindo 2 vezes por dentro, o Wesley passando, e aí você tem o Arrascaeta. Aí é o que te dá o diferencial. Se você tem e pode usar, não é um problema. Só que hoje foi muito mais na base do individual do que exatamente aquela impressão que a gente ficou no meio da semana. Então, se é para avaliar a chegada para o Olímpia, tem uma mobilização individual, um desenho, um entendimento do que é o confronto mata-mata no meio de semana, tem o brilho de um Arrascaeta para resolver individualmente quando a situação não é tão favorável. Tem boas notícias, o torcedor do Flamengo não tem muito do que reclamar hoje não. Se fizer uma análise mais fria, tem problemas. Mas eu acho que nesse momento, se você quer olhar para frente, falar em anímico, o que pode apontar, são 2 vitórias seguidas.
Faremos essa análise, falaremos também de pontos específicos do jogo. Me chama muito a atenção a inversão que o Filipão faz do Pavon com o Paulinho, pensando talvez no Wesley na subida ali dele, né? Já a gente trata de tudo isso, mas não sem antes dar uma boa noite para Vitor Binkley. Tudo bem? Tudo bem, Dani? Boa noite a você, Pedro, Léo, Marra, os fãs do esporte. Quando a gente fala de jogo, de trabalho coletivo, desde a chegada do Filipão, o Atlético desconstruiu o que havia construído e até agora não construiu nada que você possa elogiar. Porque os times do Filipão são times que normalmente, quando bem preparados, têm contra-ataque forte, jogada aérea forte e sistema de marcação eficaz. Muita regularidade e capacidade mental de lidar com situações difíceis dos jogos. E o Atlético hoje, que tem um jogo coletivo até melhor que o do Flamengo, quase todo o tempo, eu concordo com o Léo, mentalmente sucumbiu no final do jogo de uma maneira que não combina com os times do Filipão. E como o Léo disse, vai ter um jogo da Libertadores logo mais, e aí é uma situação bem preocupante. Enquanto o Flamengo tem vindo numa reconstrução com altos e baixos, de um baita jogo coletivamente e individualmente contra o Grêmio, e na parte anímica, os resultados vão tornando o time confiante. Quando o Flamengo vem um jogo desse, o Flamengo vai achar que pode virar um outro jogo, começar atrás, vai fortalecendo as ideias do Sampaoli, que vai querer que o time marque mais à frente, que vai querer sair jogando. Ou seja, o Flamengo, quando a gente fala de construção de uma equipe capaz de vencer coisas, está bem à frente do Atlético, o jogo mostrou isso. Mário Marra, o pai do Otto, quero te ouvir também pra gente entrar no debate aqui desse jogo, Marra. Oi, Dani, prazer estar com você, a mãe do samba. Léo, Pedro, Muita moral. Vitor Ernesto Vieira e fãs do esporte. Não, ela é mãe do samba, né? Não precisamos entrar em detalhes. Então, é até difícil pegar um destaque sem pensar no que os companheiros já falaram, até porque a gente viu o mesmo jogo. Né? Mas eu acho que tem algumas situações pontuais interessantes. Primeiro, os dois times têm jogos de Libertadores no meio de semana. Os dois times, você pode falar, mas o Arrascaeta, sim. Pô, vai, segura o Arrascaeta para o Arrascaeta jogar no segundo tempo. Sim. Mas os dois times sabiam o que valeria o jogo. E acho que valeria o jogo também como estímulo para a próxima semana. Eu vejo um crescimento do Atlético, mas é um crescimento talvez muito mais de... Existe um compromisso de que é preciso fazer alguma coisa, de que é preciso jogar. O Atlético tem ficado mais concentrado no jogo, nos jogos. Os jogadores têm lutado bastante. Tem lutado, não dá para o torcedor chegar lá e falar queremos raça. Não, isso está... O Pavon correu hoje. Não, em campo isso está sendo dado, está sendo oferecido. E vejo um amadurecimento, e acho que aí a gente está falando de um outro nível, um amadurecimento de um trabalho. O trabalho do Sampaoli, no primeiro tempo hoje, ele demorou a aparecer. No segundo tempo, e aí sim, concordo muito com o Léo, com a entrada do Arrascaeta, você vê mais coisas. O time demora, o time erra, mas o time tenta a jogada. O time sabe o que tem que fazer. E o segundo gol é muito isso. É o Alan recebendo, enxergando, passando, é o Arrascaeta fazendo a mesma coisa, 10 metros para frente, e chegando no Wesley. Então tem amadurecimento de coisas que têm sido trabalhadas. E isso é uma diferença muito grande, porque do Atlético a coisa demora a pegar e do Flamengo pega-se rapidamente. E não acho coincidência que os dois gols tenham saído sem o Batalha em campo. Para mim é um ponto importante. Do mesmo jeito que a Arrascaeta é perfeitamente incrível no jogo, acho que esse pode ser um adjetivo para ele na partida, a saída do Batalha desmonta alguém que se posiciona para impedir um passe. Sem bola. Concordo totalmente. O Alan foi muito vaiado, né? Só pra gente pontuar hoje, primeiro jogo dele agora com a camisa do Flamengo jogando no Independência, é normal, mas todas as vezes que ele tocava ali na bola, a torcida do Atlético fazia questão de lembrar a saída, né? Pedro, pega aí, você já ia na esteira, mas eu quero te ouvir também em relação ao começo do jogo, porque eu vejo um confronto interessante, se não de efetividade, de ideias. O Filipão sabe jogar contra o Flamengo e não é de agora, é desde muito tempo, desde Atlético Paranaense, e ele tentou fazer de novo o que já funcionou em muitas ocasiões. Assim, o que aconteceu hoje para que ali no final isso se desestruturasse? Interessante porque foi o Léo que citou, o Vitor, da inversão, né? Você não entendeu mesmo. O Pavon vai para inverte com o Paulinho. Então,
quem tende a olhar o jogo pela ótica do Flamengo pode pensar, tem alguma coisa que não está acontecendo, tem alguma coisa que está travada, essa alguma coisa talvez seja a ausência da Arrascaeta, a ultrapassagem do Wesley. Você fica com essa sensação, mas tem um outro time do outro lado. Tinha uma ideia que foi executada. Tô com Marra, tem coisas a se observar do Atlético. Vai faltar o resultado, que está faltando, pesa, tem um mata-mata de Libertadores pela frente, mas tinha uma execução. Não é só o Flamengo, tem um outro time, tem um adversário do outro lado do campo. Isso começa a dar uma sensação que a coisa não funciona. Tem um Gerson que acaba assumindo uma função que eu acho que agrada mais. A gente debatiu isso aqui no meio da semana, né, Vitor? O Gerson, quando faz a primeira linha e tem que dividir ali, tem que acumular uma situação de marcação, ele não vai te entregar. E você vai acabar perdendo ele um pouco com bola. Ele fica quase que livre. Você vê o Gerson pela esquerda, você vê o Gerson caindo pela direita, não vindo da direita, mas caindo pela direita. Então o jogo do Flamengo começa a acontecer, o Flamengo não joga mal, mas tem um adversário do outro lado. E aí o Flamengo que finalizou no meio de semana, não finalizou. O Gabriel, o tamanho que o Gabriel tem, o tamanho do jogo, talvez você vai ter poucas oportunidades, o Gabriel perde o gol que talvez ele não possa perder. Não é que não possa perder, o jogador tem direito, mas assim, o tamanho do Gabriel pro jogo que é, pro destravar... Ficou muito pouco na área. Pro destravar do jogo, eu digo do lance específico, pro destravar do jogo ali, o Flamengo poderia ter mudado absolutamente. Normalmente ele faz aquele gol. Exatamente, e aí ele perde. Ele ficou pouco na área porque não tinha o Arrascaeta ali, né? Essa sensação, essa falsa sensação de que o que não aconteceu, a bola do Gabriel entrou, o Wesley não ultrapassou, você não tinha o Arrascaeta, você tinha um Atlético muito ciente do que estava fazendo, correndo muito, disputando e certa hora se defendendo, esticando, quando esticou fez o gol, pode falar da falta, pode falar da, quem sabe, de uma inversão de falta no segundo tempo, mas não foi um Flamengo que jogava, não foi simplesmente só esse lance do pisão do Paulinho, do gol. O Atlético tentava travar, conseguia muitas vezes o Flamengo, então era isso que diferenciava do meio de semana. E aí é muito mais um individual, você perguntou do final do jogo. Eu acho que na volta para o segundo tempo, o São Paulo entende o que não está funcionando, ele saca o Arrascaeta, só que eu acho que quando ele faz uma inversão para o Gerson para o outro lado, falei aqui no início, ele deixa um caminho que é muito importante para o Atlético pela esquerda, muito vulnerável, que é o lateral direito do Flamengo. Ele faz as trocas, acho que por volta de 20 minutos, meio que corrige. Bem, assim, é estranho falar isso, mas assim, se fosse apenas para ler resultado, pode substituir a gente e colocar um papagaio que fica até mais simpático e tal. Eu acho que o Atlético tem evoluído. Os últimos jogos mostram uma evolução. Acho que a gente pode falar que aquilo que a gente falou anteriormente, os jogadores têm acreditado na causa, têm lutado dentro de campo. A gente não sabe até onde isso é suficiente. Acho que em algum momento no jogo hoje, se o Atlético tivesse feito um segundo gol, seria muito difícil para o Flamengo. Até porque aí é Filipão, né? Fecha e acabou. A característica da competição, do jogo da semana, né, do jogo de quarta-feira, ela, teoricamente, ela é boa para o Filipão. Mas já li aqui também, né, que o Hulk saiu super bravo com o resultado, não xingando os companheiros, mas xingando mais um fim de semana daqueles e tal. O momento anímico não é legal. Os jogadores, a confiança deve estar indo lá embaixo. Sim. Quem viu um primeiro tempo e até de boa confiança, sim. Aí é preciso destacar, né? Qualidade técnica. A volta do Zarate ajuda o time demais. Demais. Só que eu pensei, se o Zarate vai jogar os dois jogos assim, em tão pouco tempo, ficou um tempo parado. Bom, quem trabalha lá diariamente deve acreditar que tem condição. O Atlético fez alguns jogos de nível baixíssimo com o Filipão. Fortaleza, baixíssimo. E jogos Goiás, baixíssimo. Você entendeu o que aconteceu? Exato. Times assim, que você não sabia o que você queria no ataque, você não conseguia ser sólido defensivamente como deveria ser também. As duas derrotas para Grêmio e Flamengo, elas poderiam, por um detalhezinho, não serem derrotas. Tá? O Grêmio, um impedimento milimétrico, que eu não discuto, mas foi marcado. E o jogo de hoje, o Atlético teve volume até para pensar em fazer o segundo gol e a história ser diferente. Então, assim, tentar... É bem bizarro até falar tentar construir em cima dos dois últimos jogos sendo duas derrotas. Mas não foram os piores jogos. Tem uma evolução, né? Algo de melhor do que vinha acontecendo antes, porque a curva estava só para baixo. Então acho que esses jogos trazem alguma coisa. Por exemplo, talvez a ideia de ter o Pavão invertido não seja só para o jogo de hoje. Talvez possa funcionar. Um jogo no passado que eu não lembro, acho que foi contra o América. Contra o América, né? Quando chega, abriu 2-0 e depois toma o empate. Que também não foi um jogo bom, né? Ali conseguiu ainda sair 15 minutos muito bons, com um empate e quase toma a virada. Mas são jogos que, queira ou não, vão determinar o trabalho. Porque se você foi trazido para ser o cara que, ó, pelo menos, cara, na Copa, esse cara aqui, ele nunca caiu antes das quartas de final, e nunca mesmo, né?
Ele sempre chegou pelo menos às quartas de final, ele consegue mobilizar o vestiário, porque essa foi uma das conversas lá atrás. Ah não, pô, porque o Kudê queria ir embora, falar na frente dos caras, reclamava do elenco. O Filipão foi o cara que chegou no primeiro dia e falou assim, não tem nada que reclamar aqui não vou pedir, não, tô satisfeito, vamos com o que tem. Então, já que ele tem a capacidade de ir bem nas Copas de mobilização, tem 3, 4 dias para isso, né? Olha, a gente está aqui apurando informação, eu e o Pedro Ivo olhando o celular o tempo todo, porque o Pedro acabou de receber mais uma informação muito importante. Desculpa voltar no assunto, é porque é um factual, é de agora. Informação é quente do clima que o soco criou no Flamengo. Até porque a gente falava do que era o bom Flamengo, bom resultado, bom trem de BH, e a partir desse soco o Pedro não reagiu, os atletas ficaram muito assustados, os atletas tiveram que separar, e os atletas já avisaram que se tiver amanhã o Pablo estiver no CT, amanhã eles não participarão do treinamento. Os atletas riscaram o chão, deixaram muito claro, ou é o grupo ou é o preparador físico. Se o preparador que agrediu o Pedro, deu um soco no Pedro, estiver no CT, os atletas não vão treinar. A notícia é forte. Sim. E só para complementar, ele, quando auxiliar do Olympique de Marselha, ele pegou 1 ano de suspensão depois de agredir um torcedor. Então, assim, a história vai se confirmando, a história vai se desenhando a favor do grupo. Ao que parece, o grupo abraça o Pedro nesse momento e se recusará a treinar caso o preparador, o Pablo Hernandes, não seja demitido. É uma escolha que me parece fácil agora. Racionalmente, sim. Agora, tem que ver qual é a relação do Sampaoli com o homem de confiança. Mas aí tem um homem de confiança. O São Paulo precisa entender também que o homem de confiança dele fez. Só não posso dar a palavra Isso, certa. não é uma preciso ser equação simples, profissional. Claro. É isso. Se tem uma relação de confiança, e tem, porque estava com ele antes, a confiança foi quebrada. Quando ele passa do limite. E é isso o Paulo que se vire. Os jogadores estão certos. O cara não pode ser agredido, pô. Sim, o preparador fez uma função E não é o essencial. Pedro. O jogador profissional não pode ser agredido. Fez cara feio, não sei o quê. Tem 1000 outras soluções. Mas desse jeito não pode. E é legal que rapidamente os jogadores já se mobilizaram. E é um grupo muito forte, né? Muito grande, campeões da Libertadores, Olha, jogadores de isso alto pode, nível técnico. isso pode, não estou justificando violência de forma alguma. Mas para a união de grupo, isso pode ser um dia importante. E haver o comportamento de São Paulo também, talvez, muito pautado nisso que o Vitor falou, uma questão profissional. A ideia de apego, também pode ser um catalisador. A partir desse lado, pensando que o São Paulo vai entender também esse lado profissional. A gente sabe que tem relações pessoais, a gente sabe que o grupo que se abala tem a ver também com uma relação pessoal com o Pedro, só que alguém que sofreu um soco. E aí a gente tem para complementar, não é que um lado está contando, é o lado do jogador, é o lado de gente da comissão e é o lado do clube. Os 3 lados contam a mesma história. O Pedro levou um soco, não reagiu, os jogadores tiveram que se meter para não complicar ainda mais. Primeira coisa, o preparador tem que pedir desculpas, tentar convencer imediatamente todo o elenco de que isso nunca mais vai acontecer e que ele errou feio. Fazer aquela meia-culpa meio pesada. No futebol isso é difícil, porque as pessoas já têm dificuldade de aceitar, né? Quem é agredido. Imagina você falar com pessoas que são famosas, grandes, ricas, vencedoras, etc. Então, E competitivas. É muito bem lembrado. Então, sei lá, não vai dar isso daí. Sei que era tudo que o Flamengo não precisava. Essa discussão nossa fomentada nisso, a gente começou por alguma forma da atuação. Inacreditável. É uma loucura, é uma loucura. E a nossa repórter Duda Gonçalves, ela manda aqui agora a informação de que o Marcos Braz está há alguns minutos conversando dentro do vestiário com dirigentes do Flamengo e que o Sampaoli chegou agora à porta desse vestiário. Ou seja, isso vai se desdobrar. A gente está aqui colhendo informação ao vivo. Fiquem com a gente, porque isso ainda vai dar o que falar nessa noite, madrugada de hoje para amanhã. Pedro, só para complementar, uma reunião do Marcos com o Andreata, que é o chefe da comissão técnica. É o homem direito, homem braço direito do São Paulo, né? Que o gerente. O São Paulo leva o seu gerente para os clubes. Né? É o papo do Brás com o Spindle com o Andreata. Perfeito. Ou seja, provavelmente teremos uma definição da permanência ou não do preparador físico no Flamengo ainda nessa noite, depois dessa reunião. Essa é a expectativa, pelo menos, para que não haja nenhuma interferência num pré-jogo, numa pré-semana de Libertadores da América, quando o Flamengo joga em casa perante sua torcida, precisando de um bom resultado para garantir tranquilidade no jogo de volta. A gente vai voltar a falar desse assunto, todo mundo aqui apurando informação. Já que a gente entrou em polêmica, eu vou passar uns lances aqui de arbitragem do jogo, que de lado a lado estão reclamando da arbitragem do Flávio Rodrigues de Oliveira.